Eu sempre que me motiva muito, né? Mas é isso, o que me levou para a educação física e para o ensino superior certamente foi a minha paixão pelo esporte, eu não tenho dúvida disso. É óbvio que a educação física não se resume ao esporte, obviamente, né? Mas a minha paixão pelo esporte me levou, foi a ponte, sem Foi dúvida. a ponte, né? Cara, bacana, você. Então, era uma doideira, então, né? Você fazia educação física e direito. E no caso, você foi da primeira turma de educação física da Unimontes, no caso? Fui, cara. Fui da primeira turma de educação física da Unimontes. A gente fez aula de atletismo no estacionamento da Unimontes, né? Marcamos pista de atletismo com cal. A gente colocava cal na mão e ia marcando pista. Quando a gente fez algumas atividades, né? Assim, em pista de terra. E outras várias experiências que só quem é de primeira turma sabe, né? Quando eu cheguei aqui, eu também dei aula para a primeira turma, né, do curso de Educação Física. E a gente vive os sabores e os dissabores, né, de ser da primeira turma, né, ou dar aula para uma primeira turma. Mas quando a gente coloca na balança, Adrian, é sensacional. É sensacional. São experiências que só quem viveu, né, quem passou por isso, carrega consigo, né? E é muito bacana. Nossa, show demais, né? Leandro, e voltando um pouco aí, você tem uma história também no futebol, na questão de ser atleta profissional. Você tentou seguir essa carreira? Como é que foi? Assim, durante um bom tempo, né? Eu comecei a jogar futebol com 9 anos, 8, 9 anos. Fiz trabalho de base em Montes Claros, né? Tudo começou na rua, né? Como eu acho que você deve ter jogado futebol na rua de sua casa também, né? A rua da minha casa chamava Rua Primeiro Centenário, fica atrás do Hospital Universitário da Unimontes. E ali eu acho que tudo começou, na verdade. Meu pai era apaixonado pelo Vasco da Gama, né? Viveu os momentos áureos do Vasco e do Cruzeiro também. E aí essa coisa, né? Acaba que a gente vai assumindo de certa maneira esse desejo, né? E aí eu joguei em Montes Claros até 16 anos, infanto juvenil e juvenil. E no segundo ano de juvenil eu fui para o América. Fiquei no América quase 2 anos. Tive um problema com um treinador lá, né? Ah, E aí do América eu fui para o Santa Teresa, que é um clube de formação de base em BH. O Santa Teresa nunca teve clube profissional, sempre de formação de base, né? Só que aí o América não liberava minha documentação na época, era meio confuso. E aí eu decido retornar para Montes Claros, disputo mais 2 campeonatos mineiros de júnior pelo Ateneu Futebol Clube lá de Ateneu. Montes Claros, né? Um clube super tradicional na minha cidade. E aí, nesse momento, eu passo no curso de Direito, porque eu estou ali disputando ainda, né, o último campeonato mineiro de junho que eu joguei, né, pelo Ateneu. E aí o Ateneu não criou naquele momento a equipe profissional, e aí eu decidi estudar, né, e dar seguimento nos estudos. Num determinado momento eu pensei, né, em organizar de alguma maneira uma possível ida para algum clube, né, assim, europeu, né, pensava um pouco, eu tenho um tio que é francês, num determinado momento eu pensei em articular com ele minha ida para a cidade dele, chama Estrasburgo, mas isso não caminhou. Aí eu fui para o mundo dos estudos, né, fui estudar, fiz 2 cursos e estou muito feliz também. Ó. Hoje sou atleta amador. Hoje tá aí na Amada, nas peladinhas aí. Aqui Isso. fala é ranca, né? Isso, aqui em Montes Claros é pelada, né? Na Bahia é baba e por aí vai. Ô, cara, bacana demais, né, moço? E no caso, a paixão já é de novo aí, no caso, né? E Montes Claros, você chegou no de base, você chegou a jogar em algum clube lá? Sem ser no Joguei, Ateneu? joguei, joguei no Ateneu, no Cassimiro. Casimiro de Areia. Minhas vivências no futebol Montes Claros são muito amplas, sabe, Adrian? Ah, Porque eu cheguei a disputar campeonato rural. Montes Claros tem uma zona rural muito extensa, né? Que o futebol no mundo rural em Montes Claros tem muita representatividade. E eu joguei no campeonato rural, joguei no NASA Futebol Clube, que é uma equipe que disputa o campeonato varziano de Montes Claros, ah, né? Isso tudo depois que eu voltei do América e fiquei os 3 anos ali no Ateneu. Joguei campeonato amador de Montes Claros pelo União São Pedro. São mais ou menos 15 equipes assim que eu, ao aham. longo da minha vida em Montes Claros ou fora da cidade de Moc, né? Que eu me envolvi assim. E no Mock, cara,
esses times aí, chegou um tempo que deu uma certa parada, né? Alguns, e Sim. agora parece que tá dando uma retornada, né? Como é que foi pra você ver o futebol dando essa caída lá? Realmente, Adri, assim, teve um momento muito bacana do Ateneu, né, muito importante, né? O próprio Cassimiro de Abreu. Depois esses clubes perderam força, né? E aí o Montes Claros Futebol Clube apareceu, Aham, mas né? claro. Isso, o famoso bicho, né? É, do Vili Mocelin, né? Começou com ele, né? Montes Claros chegou na primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? Teve jogos bons contra Cruzeiro, Atlético, Norte também, ó. América. Depois apareceu a Aí o Funorte. Moscar Fly deu uma despencada. Deu uma caída. E agora, Norte. recentemente isso, né? Dois empresários, né? Um, inclusive, é ex-aluno meu da graduação Ah, é? na Funorte, o Andrei. Sim, ele é gestor do América Vôlei e é gestor do Nor Norte Futebol. Esporte. Isso. Que é um clube recém-formado, né? Está disputando a segunda divisão do Campeonato Mineiro, tá bem, né? Eu acho que joga agora o jogo de volta, ganhou o primeiro jogo, o jogo das, acho que quartas de final, e agora joga o segundo jogo esse final de semana, se eu não estou enganado. O Jorginho tá lá, o Jorginho passou pelo Corinthians, Tá, passou pelo Jorge Corinthians. Henrique, Jorge Henrique, é. tá lá. Tá lá, eu Aí, acho que tá com 40 anos, se eu não estou enganado, 40 ou aí, 41. tá com físico bom ainda. Não Tá, tá, tá. não tá caído, não. Não, tá bem. E eu acho que assim, para esse tipo de competição, você ter um ou outro jogador Diferenciado tecnicamente, né, cara? e com algum lastro e que tenha, né, alguma condição técnica, tática também de contribuir para a equipe, eu acho importante, né? Talvez depois dar o salto qualitativo ali no plantel, né? Mas igual nós tá falando, Montes Claros mesmo. Na época mesmo de 2011, 2012, o Funorte ainda tava forte naquela época, moço. Muito No forte, campeonato, no muito primeira forte. divisão do Mineiro, ó, Sim, sim. jogando com o Cruzeiro, jogando com o Atlético. Aí depois você vê que aí dá uma definhada, né? Porque tem a questão também do futebol é caro, né, cara? E mesmo o futebol, assim, ele pequeno assim, ele custa e, querendo ou não, nessas regiões, assim, menores, fora das metropolitanas, muitas das vezes a galera não tem uma mente mais aberta quanto a isso, quanto a potencialidade de você captar recursos em cima disso e você Uhum, valorizar a sua região com isso. E uhum, muitas das vezes a galera desperdiça uma oportunidade bacana de se tornar uma cidade de referência, né? Igual mesmo, eu percebo muito, até em cidade pequena também, que falta investimento, falta uhum, apoio, falta patrocínios, entendeu? Falta muitas vezes apoio da própria população, que muitas vezes valoriza o de fora, mas não valoriza o de dentro, né? uhum, E eu lembro na época também que o Montes Claros começou a formular, né? Você dava para ver que tinha um projeto assim, de uma crescente assim, mas aí chegou a disputar a segunda divisão do Mineiro e depois deu uma queda, né? Sei lá para 2012, 2013. Mas agora o Norte tá vindo aí, a expectativa é tá. bacana, né, velho? É, assim, ele já foi criado numa perspectiva bem diferente de gestão, sabe, Sim. Adri? Bem diferente. Ele já nasceu clube empresa. É, e aí me parece, né, que tem uma perspectiva organizacional bacana. Tem pessoas que estão à frente, né, que nesse cenário, né, que a gente tem de de novas perspectivas de gestão ligadas ao mundo do futebol, eu acredito que pode dar muito certo. Pode dar muito certo. Assim, obviamente o que você colocou, né? Futebol ligado aos órgãos oficiais, CBF, Federação, o futebol formal, né? Regulamentado e participando de competições oficiais, ele é algo caro, né? É algo caro porque ao longo da história ele foi se tornando, fizeram dele, né, um esporte caro, com altos salários, altas demandas de equipamento, né? A, toda a lógica do futebol profissional ficou muito cara. Mas é óbvio, né? No entorno dele, dentro dele, há muito dinheiro envolvido também, né? Há muito dinheiro envolvido.
Então, se bem gestado, né, se bem gerido, e pensando passo a passo, a médio e longo prazo, a minha expectativa é boa para o North lá de Montes Claros. É boa. Tomara que dá certo aí, os outros clubes também ressurgem aí. É bom pra cidade, né, cara? E dá um movimento bacana. E uma coisa que eu percebo, não só no Montes Claros, mas igual eu passei por Corinto ali, vi um pouco da história do futebol lá, e um pouco nessas questões de antigamente, dos campeonatos rurais, dos campeonatos de várzea. Eram campeonatos, eram times fortes, conhecidos, rodava bastante nas regiões, né, cara? E hoje a gente não vê muito isso, essa questão, pelo menos aqui no nosso norte, no centro, no noroeste de Minas aqui, não vemos tanto essa força mais, né? Porque antigamente era mais forte, mas hoje deu uma queda, pelo menos no que eu vi, no que eu vivenciei, entendeu? Mas tomara que dê tudo certo aí, raiz vem voltando aí e consiga, né, se desenvolver na região aí, né? E falando de esporte, né, do futebol e o Cruzeirão, nós, moço? Olha, Adriano, esse ano foi um ano diferente, né? Foi um ano diferente para o Cruzeiro, assim, um ano ainda muito difícil, né? Pelo buraco que o clube se meteu, né? Ou o buraco que jogaram o clube dentro, né? Um buraco muito fundo. Mas esse ano dentro de campo, né? E também com algumas mudanças fora do campo, né? Na gestão do clube, a coisa muito rapidamente, né? Ela fluiu bem, né? O objetivo do ano foi alcançado, né? Que era realmente o acesso, né? Retornar para a principal série do futebol brasileiro, né? Jogar contra os principais clubes, aumentar a renda, né? Porque para um clube que chegou onde chegou financeiramente, o aumento de renda é fundamental, né? Nesse balanço aí de dívida e de receita, né? De débitos e créditos, né? Fundamental o Cruzeiro estar na primeira divisão pela questão financeira, pelo capital social e clubístico, que isso é fundamental, né? O pertencimento do torcedor, ele continua, obviamente, né? Mas muito importante, né? O clube está na Série A por tudo que envolve, né? Estar na principal série, né? Do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora é óbvio, eu acho que a caminhada ainda é longa, é uma caminhada que demanda ainda, né? Uma estrada ainda muito espinhosa, uma estrada ainda de muitas decisões que vão ter que ser, né, vão sendo tomadas ao longo do tempo, né, nesses próximos anos. Mas é esperar, né? Esperar por uma gestão realmente profissional, organizada, que dê passos conforme o tamanho das pernas, porque eu acho que o que aconteceu no Cruzeiro e em muitos clubes do futebol brasileiro é isso, né? Os caras que estão no mundo da gestão, eles tentam alcançar algo praticamente inatingível, né? Eles dão passos muito grandes para aquele momento em si. E aí, o que aconteceu com o Cruzeiro não é ao acaso. Eu até falo com os alunos na graduação, tem o ex-presidente do Barcelona, Sandro Russol, esqueci o nome dele aqui agora, ele escreveu um livro no mundo da gestão que o título é A Bola Não Entra Por Acaso. E é isso, né? O que aconteceu com o Cruzeiro é exatamente isso, né? As coisas não aconteceram por acaso no clube. Leandro, e quando veio essa questão aí desse projeto aqui, esse início desse movimento no Brasil de clube empresa, como é que você viu a rapidez com que o clube conseguiu captar e conseguir entrar já nesse meio já, conseguiu formar o clube empresa, numa época que estava complicado, né, a vida do torcedor cruzeirense, principalmente, né, Demais. nossa, véio, 2 anos seguidos na Série B e tal. E como é que foi para você
Porque no começo mesmo eu fiquei meio com um pé atrás, né? Quem não fica, porque querendo ou não, envolve pessoas nas negociações, envolve as próprias diretorias nas negociações. E eu, pelo menos, eu fiquei com um pezinho atrás, mas era o que tinha pra nós, né? Não tinha outra saída, parece. Como é que foi pra você quando você viu esse movimento vindo pro Brasil e o que que você conhece de clube empresa?